Deus tem sido muito generoso conosco, né? Você olha para esses nenéns e fala assim, não tem como nascer um mais bonito, não. Aí vem outro. A gente não tem como ser mais bonito, não. Aí você olha e fala... Ontem nós tivemos um momento à tarde aqui muito bom. Tivemos um momento para as meninas, né? Separamos a tarde para as meninas, foi muito bom, foi bênção. E diante da igreja eu quero agradecer cada mulher que se dispôs, cada mulher que trabalhou, que ajudou. A Kelsey estava encabeçando o evento, mas foi um grupo muito grande, né, Kelsey, que trabalhou, que se dispôs. Ela falou assim, pastor, eu estou assim, encantada, o povo super disposto, super... Então, muito obrigada a cada uma que trabalhou, cada uma que veio, cada uma que convidou. É assim que nós fazemos igreja, amém? Eu quero chamar a Elaine aqui. Eu estava pensando ali, o Igor falou, pastor, você apresenta a Elaine? Eu falei, apresenta. Aí eu estava pensando, falei assim, uma vez eu vi uma pessoa falando, um jovem que tinha muito conhecimento, e o jovem, tudo que ele ia falar, o jovem conhecia e falava e tal. Ele falou assim, olha, você pode saber tudo da Capela Sistina, mas se você não foi lá, você não sabe me falar qual que é a sensação de entrar lá. Você não sabe o cheiro que tem aquele lugar. E eu pensando na Elaine, a Elaine escreveu um livro, e eu quero dar a dica para você, não tem muitas unidades ali, porque o livro é pesado, ela não conseguiu trazer muito, então garanta o seu antes de você ir embora ali. E eu pensando na Elaine, eu estava pensando exatamente nisso, o que Deus fez com a Elaine, o que ela fala e o que ela transmite através do livro é exatamente aquilo que ela viveu. E uma vez que nós falamos daquilo que nós vivemos, das experiências que nós passamos, nós temos uma autoridade diferente. Uma coisa é eu contar o testemunho de alguém, eu falar da vida de alguém. Outra coisa é eu contar aquilo que eu vivi, a minha experiência com Deus. E a pessoa que vocês vão ouvir hoje aqui é uma pessoa que teve grandes experiências com Deus. E ela tem uma graça de Deus para passar para a gente aquilo que Deus tem dado para ela, viu, gente? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela Elaine. Deus, nós queremos te apresentar a tua filha. Que nesta manhã, meu Pai, ela possa ser canal do Senhor. Que ela possa falar conosco. Que aquilo que o Senhor tem, ó Deus, ela possa entregar a nós. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Gente, antes de eu entregar o microfone para ela, eu quero agradecer o Fred. Em pé aí, Fred. Fred é o esposo da Elaine. E o Fred que trouxe a Elaine, tá, gente? A Elaine não pode viajar sozinha. Como lá em casa o Edson não pode viajar sozinho, aqui quem não pode viajar sozinho é a Elaine. Amém. Obrigada. Bom dia, igreja. Graça e paz. Que alegria, né, estar aqui e ter essa manhã toda para a gente falar sobre Jesus. Porque, afinal, Jesus é o motivo de estarmos aqui, né? Jesus, para o cristão, ele precisa ser a nossa referência. Ele precisa ser um modelo de vida que nós queremos seguir. E dentro de nós, assim como nós cantamos, dentro de nós precisa existir um desejo imenso de sermos parecidos com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer Jesus. Como que nós vamos parecer com alguém que nós não conhecemos? Então, quando nós começamos a ler a Bíblia e o nosso coração se abre para Deus, o Espírito Santo faz tantas coisas por nós, e uma das coisas que ele faz é até nos ensinar a orar. E o Espírito Santo, ele nos leva a orar por coisas que, quando nós não éramos cristãos, a gente jamais imaginava que a gente iria pedir. Então, a gente começa a pedir a Deus para que a gente seja mais humilde. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quantas vezes eu pedi, Senhor, eu quero ser humilde como o Senhor. E quantas vezes eu peço até hoje, eu falo, Pai, eu quero amar as pessoas como o Senhor as ama. Pai, eu quero enxergar os meus irmãos não com os meus olhos, mas com os seus olhos. Pai, eu quero ter a tua misericórdia para que eu consiga perdoar aqueles que me ofendem. Pai, eu quero ter a sua inteligência para saber me relacionar com as pessoas. Então, quando a gente abre o nosso coração para a palavra de Deus, quando a gente conhece essa palavra, e o Espírito Santo começa a nos conduzir nesse lugar onde as nossas orações começam a mudar. Onde a gente não pede só por bênção, só por prosperidade, só por alegria, só por sucesso, só por reconhecimento, mas nós começamos a pedir pelo caráter de Cristo impregnado em nós. Mas o que eu quero falar hoje
é sobre uma coisa que normalmente a gente não costuma orar por ela. Chama aprendendo a sofrer com Jesus. Quando nós oramos, nós não somos acostumados a pedir para aprender a sofrer com Ele. Por que que nós não fazemos isso? Porque ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas Jesus, no começo agora, nós falamos que Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso espelho. E Jesus, Ele foi um homem de dores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus experimentou todos os tipos de emoções. Jesus, Ele sentiu uma angústia tão profunda, perto de ser crucificado, que Ele chegou a suar sangue. Jesus, Ele sofreu e chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. Jesus ficou irado quando Ele viu o povo fazendo da casa do seu pai um comércio. Ele experimentou a sensação de receber um beijo de um dos seus amigos e logo em seguida ser traído por ele. Jesus também conheceu o que é ser abandonado e negado 3 vezes por uma das pessoas que ele mais amou e por uma das pessoas para quem ele mais se dedicou. Jesus, ele foi desprezado, ele foi zombado, ele foi caluniado. Jesus, ele enfrentou desafios na sua alma, assim como eu e você. Ele conheceu o sabor amargo da dor. Ele passou por dificuldades reais, assim como nós temos. Mas o importante que precisamos aprender em tudo isso é que as dores e os sofrimentos, eles não fizeram Jesus retroceder diante do seu propósito. Doeu para Jesus, custou tudo para ele, custou a sua vida, custou o seu sangue, mas Jesus venceu. E esse Jesus Cristo, que é o nosso modelo de vida, ele nos ensina a viver e nos ensina a sofrer enquanto estivermos aqui na terra. Em João 16, versículo 32 e 33, na versão NVI, Jesus diz assim: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham a paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, porque eu venci o mundo. Diante de cada desafio e diante de cada dor, Jesus não desistiu de cumprir o propósito pelo qual ele veio para a terra. Jesus, ele se conectava com o Pai e essa conexão em oração preenchia todo o espaço que estava sendo deixado pela solidão, pelo desprezo, pela rejeição, pelo abandono. E em cada oração que Jesus fazia, ele era reabastecido por Deus, recebendo do céu ânimo, coragem, ousadia, confiança, fé, para que ele conseguisse concluir a missão dele aqui na terra. E nenhuma dor de Jesus foi desperdiçada por Deus. Deus, ele recolheu todos os sacrifícios de Jesus. Todas as renúncias que Jesus fez, Deus converteu em 3 benefícios para a humanidade. O primeiro benefício é que a dor de Cristo produziu um pão que até hoje serve de alimento para o nosso espírito. O segundo benefício é que a dor de Cristo produziu para nós um vinho que ainda está disponível para toda a humanidade. E esse vinho é poderoso para trazer consolo e alegria para os nossos corações. E o sacrifício de Cristo também gerou um azeite que serve até hoje para fazer brilhar o nosso rosto, para nos dar autoridade e unção para cumprir o propósito que nós temos de Deus aqui na terra. Jesus, ele viveu sacrifícios particulares. E assim como Jesus, nós também vamos experimentar dores particulares. Dores que serão só nossas. Assim como a pastora disse, Tânia, tem dores que só eu conheço e o Fred não conhece.
ele não conhece a dor ainda de perder uma mãe. Então, tem dores que são só nossas. E alguns conhecem a dor do abuso, outros sabem o desespero de enterrar um filho, outros conhecem a dor da rejeição de um pai, um abandono de uma mãe, a traição de um cônjuge, a dor da rejeição da família ou da igreja. Dores que carregam o seu nome e dores que carregam o meu nome. Mas todo sofrimento que nós vivemos e que nós suportamos aqui na terra, assim como os de Jesus, não são em vão. Sabe por quê? Porque Deus recolhe as nossas lágrimas. Ele sofre conosco. Ele se compadece das nossas angústias. Ele pega cada pedaço nosso, cada caquinho que restou. E sabe o que ele faz com a nossa dor? Deus produz dos nossos sofrimentos um pão, um vinho e um azeite para alimentar uma multidão lá fora que está perdida. A nossa dor produz um pão para alimentar o povo de Deus. A nossa dor produz um vinho que vai levar alegria para os que estão perdidos. A nossa dor produz um óleo que vai gerar nas pessoas fé, renovo e esperança. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, na versão NVI, diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulação, com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Jesus passou por diversas tribulações, mas em todas elas Deus o consolou. E quando nós também passamos por tribulações, as consolações de Jesus Cristo são derramadas sobre nós, para trazer para as nossas vidas consolo. Quando eu tenho uma ferida, Deus primeiro me consola. Deus derrama sobre a minha vida o pão, o vinho e o azeite de Cristo. E depois que essas dores e essas feridas estão curadas em minha vida, eu agora curada, posso me encontrar com as outras pessoas. Posso me encontrar com o corpo de Cristo e com a multidão que está perdida no mundo, sofrendo, que estão passando por aquela mesma dor que eu conheço, aquela dor que tem o nome dela e que tem o meu nome, para que eu derrame sobre essas pessoas o mesmo remédio que um dia eu recebi de Deus. Sabe, irmãos, infelizmente, o pecado faz com que a humanidade experimente dores. O pecado, ele não traz só sofrimento para a terra, mas o pecado também traz sofrimento para o céu, porque separou Deus dos seus filhos. E foi necessário o sofrimento de Cristo, o sofrimento de um Deus, para que o sacrifício perfeito e completo fosse capaz de resgatar os filhos que estavam perdidos. E por isso, o pecado traz dor para os seres humanos, mas o pecado traz sofrimento também para a Trindade Santa. Deus não tem prazer nas nossas dores, mas Deus permite que o sofrimento nos prense para transformar o nosso oceano de dor em azeite, em vinho e em pão, para servir de alimento para uma multidão que está perdida. Só que nós temos muita dificuldade para lidar com o sofrimento, com as angústias, com o medo. E por causa disso, nós temos a tendência de desistir diante dos momentos difíceis. Nós não queremos mais congregar, não queremos ir na igreja, não queremos mais ter um relacionamento com Deus. Vamos nos esfriando, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de buscar a palavra de Deus simplesmente porque temos dificuldade de lidar com as nossas dores. E assim, nós vamos permitindo que a dor roube a nossa fé, que a dor destrua a nossa esperança,
E assim o sofrimento acaba nos tornando pessoas mais fracas do que aqueles que nunca nem sequer conheceram o nome de Jesus. Existem muitos cristãos que estão mais fracos do que pessoas que nunca nem sequer ouviram falar do nome de Jesus. Existe um livro do John Bevere, chama Kryptonita, e ele fala da kryptonita que paralisa o Filho de Deus. Ele fala que assim como o super-homem, nós temos poderes sobrenaturais e extraordinários. Mas quando a kryptonita espiritual, e uma delas é a ofensa, a dor, que nós não conseguimos superar, os traumas que nós não conseguimos romper, ela paralisa o cristão. E ela faz a gente ser um cristão medíocre, mediano, e um cristão que tem menos poder do que uma pessoa que está no mundo. Porque quando a kryptonita paralisa o Superman, ele fica mais fraco do que uma pessoa normal. Então, nós precisamos lutar para não deixar que a nossa força faça de nós cristãos medíocres. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, diz: insisto que batalhem pela fé de uma vez por todas, que foi confiada aos santos. Os santos somos nós, aqueles que são santificados pelo sangue de Jesus. E existe uma fé que foi confiada aos santos. E ele diz: batalhem por essa fé. E eu insisto com vocês, batalhem por essa fé. Existe uma fé que Deus depositou somente em nós. E nós não podemos deixar que os desafios, os sofrimentos e as injustiças da vida nos esfriem, roubem a nossa vida espiritual e a nossa fé. Precisamos aprender a sofrer com Jesus, porque só assim nós não iremos desistir da nossa missão, do nosso chamado, de cumprir o propósito aqui na terra. Em Mateus 11, no versículo 28 e 29, NVI, Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus deixou um convite especial para toda a humanidade. E sabe por que Jesus faz isso? Porque ele tem promessas para corações cansados. Ele diz: você se sente cansada? E você se sente sobrecarregado? Então venha a mim, venham, porque só eu posso dar o que a alma de vocês anseia. Porque só eu posso oferecer o descanso que vocês precisam. A promessa que Jesus dá para aqueles que aceitam o seu convite não é de prosperidade, não é de deixá-los imune à dor, ao sofrimento, mas é de dar ânimo, de dar coragem, ousadia, força, paz, esperança, permanência para continuar enquanto estivermos na nossa missão aqui na terra. E o primeiro lugar que Jesus deseja tocar em nós é na nossa alma. E sabe por quê? Porque é na nossa alma que vive os nossos lixos emocionais. Porque a nossa alma vive inquieta. É na nossa alma onde colecionamos os nossos traumas, onde guardamos as memórias ruins, as feridas. E Jesus anseia tocar na nossa alma, porque somente Ele tem o remédio capaz de curá-la. Em Salmo 147, 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Sabe, irmãos, médicos não podem operar a nossa alma. A indústria farmacêutica produz remédios que ajudam o corpo, mas eles não podem produzir remédios que atuam na alma. Existe em você ferida que o céu precisa enfaixar? Existe uma dor aí dentro que você não consegue mais suportar
e que nenhum médico ou remédio não tem conseguido te ajudar? Se sim, aceite nessa manhã o convite de Jesus. Venha até Ele, deixe Ele te ajudar, porque todos nós vamos enfrentar lutas, desafios, dores, dificuldades, problemas, traumas, mas quando aceitamos o convite de Jesus e deixamos Deus fazer parte da nossa vida, nós recebemos dele ferramentas que vão nos auxiliar a superar cada um desses desafios. E quando eu falo de ter Deus presente nas nossas vidas, para que a gente consiga superar os desafios, eu falo de conhecer a palavra, mas eu falo principalmente de vivê-la, de praticá-la. Afinal, qual benefício existe em dizer que crê em Deus? Que virtude há quando você diz que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque nisto, irmãos, até os demônios creem. Tiago 2,19 NVI diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. A diferença entre os filhos de Deus e os demônios é que estes sabem que Deus existe e têm medo dele. Mas nós, os filhos, os que cremos em Deus, o amamos e o obedecemos. Praticamos e vivemos a sua palavra. Precisamos não só aprender a Bíblia, precisamos amar e precisamos principalmente obedecer a palavra. Precisamos aprender a sofrer com Jesus e precisamos também aprender a lidar com as nossas emoções. Eu quero contar a história de uma árvore que por séculos foi sinônimo de força e grandeza. Essa árvore é uma sequoia. Ela ficava na floresta da Califórnia. Ela tinha 400 anos de idade quando ela caiu. Ela não foi destruída por um raio. As tempestades chegavam e se iam, e a árvore permanecia intacta. Ela não foi abatida por ventos. Embora curvada com a força deles, ela nunca tombou. A árvore não caiu por um fogo, por furacão. Ela resistiu quando outras não suportaram. Mas então, o que destruiu a sequoia? Insetos. Os cupins a devoraram por dentro, de dentro para fora. Ela resistiu durante 4 séculos contra elementos externos, ventos, tempestades, mas ela não resistiu ao ter que lidar com um ataque interno. Saber lidar com as nossas emoções é questão de vida. A forma como eu cheguei na nossa igreja em Itaberaí há 10 anos atrás, eu cheguei cheia de ódio e de amargura. Eu tinha perdido a minha mãe de uma forma muito trágica. Eu tinha raiva de Deus porque Ele tinha tirado a pessoa mais importante da minha vida. Eu não tinha nenhuma esperança, nenhuma fé. Eu não tinha vontade de viver e nem alegria. Eu não soube lidar com a dor do luto. Eu não conseguia perdoar o meu pai. E isso me tornou uma pessoa doente, uma pessoa sem vida, sem planos, sem sonhos. Eu achava que eu não conseguia executar nada, que eu era incapaz, que tudo que viesse para as minhas mãos não dariam certo. Eu pensava tão mal de mim mesma. Eu me achava tão pouco, tão infeliz, apesar de ter tudo que para os homens daria felicidade. Em Provérbios 4, 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A minha vida estava sendo guiada por pensamentos de morte, pensamentos de rejeição, abandono, desvalor, desesperança, incapacidade e amargura. Pensamentos que se tornaram sentimentos e que passaram a definir quem eu era. Sempre existirá uma guerra na nossa alma. E quando eu cheguei destruída na minha igreja, Jesus começou a me ensinar algo que está registrado em Joel, capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: forjem
as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices façam lanças, e diga ao fraco: sou um guerreiro. Deus me ensinou que eu precisava trocar a minha maneira de pensar. Ele me ensinou que se a vida me der enxadas nas mãos, pela fé, eu posso fazer delas as minhas espadas. Que mesmo que eu me sinta fraca, que do céu Ele me olha e diz: você é forte. Existem foices nas suas mãos? Use a fé e as transforme em lanças para destruir os seus inimigos. Eu precisava aprender quem era a Elaine diante dos olhos de Deus. Quando eu abri a minha Bíblia, ela me dizia: você é forte, você é uma guerreira valente, você consegue. E pensar da forma que a Bíblia pensa transformou não só os meus pensamentos, mas transformou a minha maneira de sentir e transformou a minha maneira de agir e reagir diante dos acontecimentos. Eu passei a viver cada instante, declarando através da minha fé, não o que eu sentia e não o que eu pensava, não o que eu queria, mas o que a Bíblia dizia. Você quer viver o que Deus tem para você? Então comece pensando como Ele pensa. Porque fé não é você acreditar que você vai conseguir. Fé é manter os seus olhos no quem correto. Quem te chamou? Quem te capacita? Quem te sustenta? Enquanto a sua fé estiver no quem correto, que é Deus, as coisas funcionarão para você. Há 10 anos atrás, eu nunca imaginei um dia estar aqui. Eu não tinha esperança nem mesmo de continuar viva, quanto mais de pregar para pessoas. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que um dia eu cuidaria de um ministério tão precioso como o de crianças, que é onde nós auxiliamos hoje. Mas Deus escreveu isso para mim. E quando eu usei a minha fé, eu disse sim para os seus planos para a minha vida. E no início da minha conversão, eu conheci uma canção que eu declarava com toda a fé que eu tinha. E eu quero finalizar essa ministração com um pedacinho dessa letra. E ela diz assim: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e um dia todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes teve uma vez que eu fiquei 10 noites sem dormir. O pastor Edson me visitava com frequência, nas madrugadas, porque eu tinha síndrome do pânico. E naquela angústia, naqueles calafrios, naquela sensação de desmaio, vômitos e diarreia, sensação de morte, eu pegava a minha Bíblia. E eu mesmo sentindo tudo de ruim, todos os sintomas de morte, eu falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum, porque o Senhor é comigo. E eu começava a declarar a palavra. E mesmo que eu me achasse, eu sabia que eu era fraca, eu estava fraca naquele momento, mas eu declarava, não o que eu sentia, eu declarava não o que eu pensava, mas eu declarava o que a Bíblia dizia. Muitas vezes eu não conseguia nem orar, e eu colocava uma música, e aquela música falava, e eu repetia aquela música, e eu cantava aquela música, e quando eu não dava conta de cantar, eu pegava qualquer parte da Bíblia, e eu começava a declarar a palavra de Deus. E a palavra não volta vazia. Amém? Amém, que assim como Deus fez na minha vida e tem feito na minha vida, que possa fazer na vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, Elaine. Graças e paz, família. Abençoado. Pastores Elaine e Fred são um presente de Deus. Obrigado pela presença de vocês. Muito amados.